Bem, queridos, você está no Comente Bíblia. Até que enfim deu pra gente voltar aqui e fazer mais um vídeo. Hoje você vai procurar a página 1188 da Bíblia em ordem cronológica. Ou na Bíblia comum você procura aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o último capítulo, capítulo 16. Onde fala a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. As igrejas que ele tinha fundado por lá, né? Derbe, Listra, Icônio, aquela região onde ele primeiro quase morreu. E aí no versículo 2 vem aquela polêmica novamente, questão de, ele diz aqui, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a prosperidade que vocês tiverem, para que quando eu chegar aí não precise ser feito nenhuma coleta, né? Vão juntando para quando eu chegar, eu só pego e aí os homens que vocês tiverem escolhidos ou que aprovarem, a gente envia essas ofertas através deles, ou se eu achar por bem ir com eles, na verdade eles irão comigo, eles me seguirão. É o que Paulo diz. Mas voltando aqui no versículo 2 para a questão do primeiro dia da semana, eu fico admirado como os teólogos fazem uma festança, né? Primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, primeiro dia. Aí pega todas as passagens onde se fala do primeiro dia da semana, sendo que eles fazem isso baseado no grego moderno, o máximo que eles vão. O que acontece, queridos, é que o grego, o original, o grego Receptus, as primeiras escrituras, não aparece domingo em lugar algum. Domingo é Sunday, dia do sol. Domingo é o dia em que os adoradores do sol faziam cultos, né? Em Roma, na Grécia, em todo canto, certo? Havia a questão do sol invicto e também o mitraísmo. Depois vocês pesquisem para ir mais a fundo nisso aí. O que acontece é que o imperador Constantino, ele quis separar, né, o culto cristão do culto judaico. Até hoje o judeu comemora o Shabat no sábado, sétimo dia, Shabat, certo, queridos? E quando é o Shabat? É na sexta-noite, porque para o judeu o dia começa quando o sol se põe, o dia posterior. A viração do dia é quando o sol se põe. Hoje, por exemplo, hoje é quinta-feira, mas para o judeu, quando o sol se põe na quinta, já começa a noite de sexta-feira, ok? Então, prestem bem atenção. O que houve aqui é que alteraram no Novo Testamento todas as passagens que existem. Primeiro dia da semana, Jesus é o primeiro dia da semana. Isso é tudo alterado. Não existe nos textos originais nenhuma passagem. Eu desafio quem quer que estuda a Bíblia, vá lá nos textos originais. Encontre uma passagem bíblica no Novo Testamento que faça referência de cristãos reunindo no domingo. Não existe. Não existe porque esse era o dia da adoração ao sol, tá bom? O sol já tinha se misturado anteriormente com vamos dizer assim, o culto ao sol já tinha se misturado com o culto judaico lá em Jerusalém. O profeta Ezequiel denunciou que Deus tinha mostrado para ele algumas pessoas dentro do templo e virar adorando o sol. Ou seja, o tabernáculo, o templo, todos em Israel tinham que ser feito de frente para o nascente, de frente para o leste. Para quê? Para que aqueles que estão vindo adorar ao Deus de Israel, a Yahvé, fiquem de costas para o sol. Mas o profeta Ezequiel denuncia que alguns homens estavam no templo, de costas para o templo e adorando o sol. Ou seja, aquele que quiser voltar-se para o sol, tem que dar as costas para o Deus a quem nós servimos. Então, isso já era misturado no Antigo Testamento, você vê essa mistura. No Novo Testamento, você vê o Constantino entregando para os cristãos a Basílica de Latrão. Ele fez uma negociata, né? Ele contou duas histórias. Ele falou para os cristãos que tinha tido uma revelação, que tinha visto no céu uma inscrição, uma insígnia, dizendo: por esta vencerás, uma cruz. Eu nunca vi isso em canto nenhum, né? Assim, não entra na cabeça. Hoje em dia, nem uma criança, por mais que seja pouco esperta, acredita numa história dessa. E ele foi e contou essa mesma história para os adoradores do sol, né? O pessoal, no caso, do mitraísmo. O Constantino, ele tinha um desafio muito grande, que era manter a paz no seu império.
E ninguém tem paz se não dominar essas duas questões aí, a questão do Estado mesmo, poder estatal, e a religião. Qual é o problema? O problema é que tinha duas religiões que eram as principais, no caso, o cristianismo e o mitraísmo. Então ele contou essa história para os dois. Ele aparece na história depois como um cristão, mas há quem duvide dessa conversão, dessa genuína conversão do Constantino. Por quê? Por causa dessa história. Na verdade, o que ele queria era manter o governo dele em paz. Então ele contou a mesma história para as duas principais religiões, unificou essas duas religiões com negociatas, e aí fez as alterações que ele queria. Pegou o primeiro dia da semana, que é no caso o dia da adoração do sol, todas as famílias iam fazer esse culto, né, o sol invicto, e tinha também outro culto, que era ao Mitra, né, esse era o culto. Só os soldados romanos, para iniciar, para você se tornar um soldado romano, você tinha que passar por uma iniciação em um culto privado, né, oculto lá, só ia homens, né, aí é realmente o culto a Mitra, tá? Então, preste bem atenção, você que hoje lê o Novo Testamento e diz assim, mas está na Bíblia, primeiro dia, está na Bíblia porque alguém alterou, viu? O original não tem essa questão de primeiro dia da semana em canto nenhum, tá bom? No grego moderno você vê isso, mas no grego original não existe em canto nenhum, ok? Versículo 5, diz assim, depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, certo? Ou até mesmo passe o inverno com vocês para que me ajudem na viagem onde quer que eu vá. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes. Ou seja, ele está escrevendo essa carta, ele está em Éfeso. Em Éfeso ele está preparando uma liderança religiosa, que provavelmente será a liderança daquelas 7 igrejas do Apocalipse lá, dali se espalhou líder religioso para todo o canto, né? A Galácia já tinha algumas igrejas firmadas, e a partir de Éfeso, então, essa liderança vai estar sendo gerada, né? Ele disse que vai ficar em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para ele uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Aí ele, versículo 10, diz que se Timóteo for, tome providência para que ele não tenha nada que temer enquanto eu estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Aí, quanto ao irmão Apolo, veja bem, versículo 12. Quanto ao irmão Apolo, que ele tanto menciona nessa carta, Paulo está dizendo aqui, eu insisti que ele fosse com os irmãos até vocês, né? Ele fosse visitar vocês. Ele não quis, ou seja, Apolo agora está estudando com Paulo em Éfeso. Apolo está se preparando, Apolo é discípulo, tá? As pessoas que começaram a fazer confusão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Cristo. Mas Apolo, ele não tinha nenhuma informação mais profunda a respeito de Cristo. Quem deu as primeiras informações para ele foi Priscila, esposa do Áquila, quando ele esteve em Éfeso, vindo de Alexandria, né, do Egito, vindo de Alexandria, depois ele foi para Corinto, aí ficou essa balbúrdia lá, agora ele está em Éfeso, junto com Paulo, tá bom? Está sendo discipulado por Paulo, e ele não quis ir visitar os irmãos, né? Ele não quis de modo algum, de modo nenhum, ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Ele estava então na escola de Tirano, aprendendo, sendo discipulado. E versículo 13, então Paulo fala para eles estarem, né, vigilantes, manterem-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas, está aqui a referência ao Estéfanas, foi um dos primeiros frutos da Acaia, e eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Não, aqui não se trata da oferta que Paulo está querendo levantar para levar para os irmãos de Jerusalém, tá bom?
no versículo 19 diz: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Aquila e Priscila, que ainda estavam lá trabalhando com Paulo, vos saudam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Em Éfeso, então, tinha uma igreja que se reunia na casa da Priscila e do Áquila. A igreja de Éfeso se reunia na casa de Áquila e Priscila. Porém, na escola, a chamada escola tirana, era Paulo preparando ali a liderança religiosa, queria assumir, de certa forma, aquela região ali, né, a fundar igrejas e assim por diante. Versículo 20 diz: todos os irmãos daqui lhes enviam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi a saudação de próprio punho. Veja, gente, você vê que o Paulo, ele teve aquele encontro com Jesus, ele ficou cego 3 dias, 3 noites, nada comeu e tal. Então, mas ele foi curado, né? Ele foi curado. Porém, parece que ficou uma reimazinha aí, ficou não? Se você olhar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Quem está escrevendo aqui no caso é o irmão Sóstenes, tá bom? Aquele que apanhou diante da sinagoga, tá bom? Bom, no versículo 22, a saudação final, Paulo diz uma coisa interessante: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Amaldiçoado, em sua Bíblia, em várias versões, você vai encontrar, seja anátema, que é amaldiçoado ou maldito, ou separado para o fogo. É a única forma de cessar uma maldição, pelo fogo, no caso. Versículo 23, a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Pronto, agora vai seguir, nós vamos seguir aqui para a segunda epístola de Paulo, mas é no momento em que Paulo viaja de Éfeso para Macedônia. Aí ele deixa Timóteo lá, né, em Éfeso, tá bom? Isso é o verão do ano 57 depois de Cristo. E se você olhar em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, vai estar dizendo assim: partindo eu para Macedônia, roguei-lhes que permanecessem em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Paulo viaja para Macedônia e deixa Timóteo, o principal, o mais excelente discípulo, o mais próximo discípulo de Paulo, ok? Se você examinar também em Atos 20, no versículo 1, diz que, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, depois de encorajá-los, se despediu dele, partiu para Macedônia. Certo, queridos? Isso aqui, porque a carta entrou no meio da história. Para você entender bem essa parte aqui, que aqui é montado cronologicamente, você tem que ver os outros vídeos, né, lá antes de ter começado aqui a carta, porque estava havendo um tumulto, e aí parou a história do tumulto ali, vem a carta de Paulo aos Coríntios, primeira, né, e aí aqui é o momento em que ele decide ir para Macedônia, ok? No próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, a gente dá seguimento aqui, falando agora da segunda parte, né, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai estar na Macedônia, vai escrever aos Coríntios.